Amado Deus e Pai, ilumina o nosso pensar, ilumina as nossas ações. Dá que possamos receber a Tua palavra e compreender a mensagem da fé. Dá que possamos servir-te cada vez melhor neste mundo que tanto precisa de Ti. Pois a Tua palavra é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminhar. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa parábola conta que o semeador joga uma boa semente no solo, mas o sonho de uma colheita tranquila é desfeito devido à ação maliciosa de um inimigo. Durante a noite, enquanto todos dormiam, o inimigo invade o seu campo e semeia o joio no meio do trigo. O mal é astuto. Por não ter campo para semear, pois os seus campos estão infestados de maldade, ele ataca os campos da bondade divina. E quando semeia, o inimigo deseja que o seu mal cause danos irreparáveis. Por isso, ele é sorrateiro, age no anonimato, na escuridão, escondido, sem que seja percebido. E assim, se protege de não ser desvendado o seu ato. Mas o que o inimigo fez não ficará oculto para sempre. O joio que germina em nós não poderá se esconder dentro de nós para sempre. Hora ou outra, ele se revelará e mostrará o seu verdadeiro caráter, a sua identidade, que é prejudicar os campos de trigo e frustrar a boa colheita divina. O joio é a erva daninha semeada pelo mal. E nós, muitas vezes, somos o campo da sua atuação. O joio é uma estúpida cópia mal feita do trigo. Ele se disfarça de trigo para passar despercebido dentro da lavoura de Deus, no intuito de prejudicar os sonhos do bom agricultor. Na parábola, o joio é a semente do inferno. Quem é joio vive iludido de que pode aparentar ser trigo sem que Deus o perceba, deixando assim ele tranquilo nos campos da sua bondade. Mas o semeador divino sabe das quantas pessoas que agem pelo caminho da maldade em seus campos, ao passo em que se dizem elas fiéis ao projeto divino. Quantos de nós somos joio, agindo no oportunismo, se esforçando em colocar sombras da escuridão sobre a semeadura divina? Somos joio quando nos disfarçamos com boas intenções, vivemos pela aparência e na falsidade, tentamos imitar os grãos bondosos de trigo. Somos joio da semente desleal, e não faltam pessoas propagadoras desta erva maliciosa. Muitos optam por ser joio, lançando sementes ingratas da contenda, da luxúria, da desonestidade, da desunião, da falta de esperança. E você, meu amado, o que você tem escolhido ser? O trigo ou o joio? Quando o joio é percebido no meio do trigo, os servos perguntam ao patrão: o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Deus insiste em semear trigo da bondade, mas a semente maliciosa do mal também ocupa espaço em nosso coração, pois somos inclinados a nos pervertermos com a possibilidade de sermos, todos os dias,
o joio da discórdia e da separação de Deus. O mal põe em nós muitas dúvidas acerca de Deus. Ele distorce a verdade do reino quando flerta com os fracos da fé. O joio é a índole duvidável que se infiltra no meio do povo de Deus. É flagrante a existência desse mato perigoso entre os ditos santos. Pessoas que se escondem com máscaras religiosas, mas agem com má fé. Enquanto dermos a oportunidade para o joio nascer em nós e entre nós, sempre teremos um solo pisado pela hipocrisia e contaminado pela maldade e falta de piedade. O inimigo é audacioso. Veja só a parábola. Por essa também não contávamos. Ele não somente se dedica a destruir a boa obra de Deus, ele também semeia. E semeia sementes da sedução, da malícia, da maldade, da corrupção. Ele quer tomar para si a identidade que não lhe pertence. O joio investe nas pessoas que são abertas para recepcionar o mal. E somente com uma escolha na vida podemos nos converter para a corrupção do coração. O joio são os sabotadores da vida, que crescem à sombra do bom trigo. Pessoas sem virtudes tendem a querer colher no campo alheio, porque não há nada de bom para colher dentro de si mesmo. Elas são o joio perverso, que se veste da aparência de trigo, se camuflando no trigal. E porque não conseguem ser verdadeiras, fingem que são. Porque só conseguem ser traiçoeiras, trabalham pela ruína do irmão. Mas cuidado, quando o joio é desmascarado em suas falcatruas, Deus, o bom agricultor, não o deixará passar por impune. Já o trigo, ele é trigo. Ele não precisa provar nada e nem fingir que é outra coisa. O trigo dá bons frutos, enquanto o joio venenoso dá frutos dos quais ele quer que os outros pensem serem bons. O trigo não precisa provar nada. O joio quer ser reconhecido naquilo que ele faz. O trigo segue sendo o que ele é. O joio cuida da sua reputação, da sua aparência exterior, para ser o que ele não é. Por que Deus, então, não acaba logo com o joio? O semeador está tranquilo. Ele sabe que vai colher o trigo. Diferente da ansiedade dos seus empregados que querem fazer justiça às pressas. Não está em nossas mãos adiantar a colheita divina. O tempo da colheita acontece no tempo de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Por outro lado, a bondade de Deus aceita que o joio conviva com o trigo. Deus sabe que é sempre tempo para nos converter de joio para trigo. Querida comunidade, na vida da igreja, não há como assegurar que todo o testemunho é verdadeiro. Não existe perfeição. Há joio nas igrejas, germinando no meio dos trigos. Há joio pregando, joio nas lideranças e nos membros que fingem ser trigo. Não nos cabe julgar, mas há muitos pecadores reincidentes se considerando modelos da fé. E não há nada mais angustiante do que nos vermos joio. Talvez maravilhado com os holofotes ilusórios do mundo, sem perceber que a ideia de viver sob a ira de Deus é algo terrível. Amados, Jesus acolhe o joio e o trigo. Acolhe pecadores e vocaciona discípulos. Age com perdão e convida-nos para o testemunho da palavra. Compelido pelo seu amor, ele dá chance para que o joio
torne assim a sua vida melhor. Vire trigo, para que nós olhemos para o solo da ingratidão deste joio e rebusquemos novamente a Deus. Deus continua sendo um pai amoroso que condena o pecado, porém ama o pecador arrependido. É possível, sim, ter um novo relacionamento com Deus, ser trigo de Deus. Por isso, sempre peçam ao Senhor para guardá-los de serem o joio e protegê-los da ação maldosa do seu inimigo. Pois quaisquer que rejeita a mensagem do evangelho será separado de Deus, lançado fora para o juízo, como o joio da ingratidão. Que a graça e o amor de Deus faça de nós trigo, ou transforme nós, que somos joios, em trigos da bondade divina. Que Deus esteja com todos nós. Amém.